Boa tarde a todas e a todos. Esse é o curso de formação política e cidadã. Hoje nós teremos o nosso 15º encontro, a 15ª aula. A aula será conduzida pelo professor Júlio César Félix, que é professor de Geografia do Instituto Federal de Alagoas, do Campo Santana do Ipanema, campus do qual eu faço parte. Nós integramos, né, o coletivo de humanidades do Campo Santana do Ipanema, que é justamente o coletivo que está organizando, que está coordenando e que idealizou esse curso. Muito embora a gente tenha pensado o curso só se tornou possível por conta da parceria de colegas de outros campi do IFAL, da Universidade Federal de Alagoas e também com um professor que já foi do Instituto Federal de Alagoas e agora está no Instituto Federal da Paraíba. O professor Júlio César Félix, que irá falar sobre o que é ser cidadão no Brasil no encontro de hoje. Ele é graduado em Geografia, tem especialização e também tem um mestrado em Geografia. Júlio é um amigo caro e para que a gente não se alongue mais com as apresentações, vou passar a palavra para ele, ele continua aí, se achar adequado, falando um pouco mais sobre quem é ele e já conduzindo os trabalhos. Júlio, muito obrigado, está com você, vou ficar aqui passando os slides e anotando os questionamentos do pessoal. Obrigado, meu amigo. Vamos que vamos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É, Quero dizer que é uma satisfação imensa, né, estar aqui com vocês, compartilhando, né, socializando ideias, conhecimentos e também aprendendo, né, ao longo dessa discussão que a gente vai ter aqui sobre o ser cidadão e sobre cidadania. Eu que agradeço, né, professor Levi, a esse convite em participar, em contribuir nesse curso, tá? E, ao mesmo tempo, parabenizo pela proposta, né? Como eu falei no primeiro encontro, é uma proposta, né, muito pertinente nesse momento que perpassa o Brasil. É, né? Um momento de muita fragilidade, de muita dificuldade, e, ao mesmo tempo, que vem escancarando, né, as desigualdades socioespaciais, né, aqui no nosso país, no mundo, né, de maneira geral. Parabenizo também os professores Léo, né, e Danilo pelo apoio que tem dado aí, o suporte que tem dado ao professor Levi ao longo desse curso, tá? Bom, então já iniciando, não vou me alongar nas apresentações, tá? Eu digo para vocês que a questão, gente, da cidadania, sem dúvida, é uma das questões mais importantes do nosso tempo, né? E esse tema, ele reaparece, né, recentemente num momento, né, de muitos acontecimentos aqui na América Latina. E aí eu me refiro a acontecimentos de ordem sociopolítica, né? Sendo mais preciso, né, acontecimentos são os protestos, as manifestações na Argentina, no Chile, na Venezuela, na Bolívia, né, em outros países e no Brasil também, embora que no Brasil com uma certa dormência, né, com uma certa letargia. Logicamente que cada país ele tem suas particularidades, suas especificidades, mas todos são marcados por um agravamento, né, das condições de vida das pessoas e pela mutilação dos direitos dos cidadãos. E então, diante disso, eu posso dizer que esse tema ele ele reaparece com ainda mais força, né? E aí dominando as preocupações com a preservação de muitos direitos já então adquiridos. E aí o título dessa aula palestra que eu escolhi é uma das várias problematizações que o geógrafo Milton Santos ele faz na sua obra intitulada de O Espaço do Cidadão, obra essa que foi publicada no ano de 1987, justamente no contexto de redemocratização brasileira. E trata-se de um texto, né, de um texto clássico,
que nos permite refletir de maneira profunda sobre o que é ser cidadão, né? E é uma leitura muito oportuna, principalmente nesse momento de instabilidade sociopolítica que perpassa, né, o nosso país. Então, algumas questões que irei abordar, né, ao longo da minha aula são provenientes dessa obra do Milton, né? E aí eu busco discutir, no primeiro momento, né, a ideia de ser cidadão e também da cidadania. Eu enveredo pelo campo da cidadania urbana, né? E busco empiricizar com o direito à cidade, mais precisamente com o caso do Pina, que é um bairro da cidade do Recife, né? Bairro que é adjacente ao bairro de Boa Viagem. Bom, professor Levi, ele pode passar o slide aí, por favor? Bom, nosso país ele tem uma população de cerca de 211 milhões de habitantes, gente. E como a gente pode observar, né, ao longo desse mapa de densidade demográfica, essa população, gente, ela se encontra espraiada de forma desigual ao longo do território, né? Alguns lugares de vazios demográficos, a gente pode observar aí na região norte, na região centro-oeste, e ao longo do litoral a gente tem uma grande concentração demográfica, né? Principalmente na região centro-sul, né? Mas sendo mais pontual, né? Na região sudeste, né? Sobretudo no estado de São Paulo. Assim, é claro e evidente que esse panorama ele está atrelado a questões históricas, né? Que datam de tempos mais longínquos, e aí me refiro ao período da colonização, desde a ocupação, né, e por conseguinte da colonização, os ciclos econômicos, e que tem que condicionaram, né, dessa forma, a ocupação dessa região litorânea. Mas alguns eventos que também condicionaram veementemente essa ocupação desigual do nosso território, né, que resultam nessa cartografia populacional, eles são mais recentes, né, eles datam do século XX, né, e é isso que também iremos abordar mais adiante. E além dessas desigualdades, né, do ponto de vista do povoamento, esses eventos também eles contribuíram com desigualdades que são regionais, desigualdades que são também socioespaciais. E aí, diante disso, é importante que a gente comece a refletir, né, como que essas desigualdades elas se agravaram, né, ao longo do tempo. E diante delas, podemos então questionar, né, será que desses 211 milhões de habitantes, né, de brasileiros, quantos são cidadãos? Será que nesse contexto de desigualdade, será que efetivamente, integralmente, existem cidadãos no nosso país? E quantos são aqueles que sequer sabem que não são cidadãos? Então, assim, são algumas provocações que eu trago aí, que são provocações do texto do Milton, né, que são muito pertinentes e tentarei pontuar, né, ao longo da minha aula. Bom, então, dando continuidade, acho que tem um slide antes, Levi, não? Dá uma olhadinha, por favor. Não? Então, vamos lá. Bom, eu digo para vocês que o simples fato de nascer e de ingressar na sociedade humana já torna um indivíduo ele detentor de direitos, né? E, e essa é uma herança moral que faz de cada indivíduo um portador de prerrogativas sociais. E ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Isto é ter direitos civis, né? É também participar
do destino da sociedade, votando, podendo ser votado, enfim, até direitos políticos, né? Mas os direitos civis e políticos, eles não asseguram a democracia sem os direitos sociais, né? Que é o direito à educação, ao trabalho justo, à saúde, à velhice tranquila, né? Enfim, e na medida em que esses direitos eles são respeitados, há a consagração da cidadania, né? A cidadania que é a qualidade do cidadão de poder exercer esse conjunto de direitos e liberdades políticas, socioeconômicas no seu país. E aí, ao mesmo tempo, ele está sujeito também a deveres que lhe são impostos, né? E aí relaciona-se, portanto, com a participação consciente e responsável do indivíduo na sociedade, onde ele deve buscar zelar para que esses direitos eles não sejam violados. Bom, e, gente, cidadania é um estado de espírito. Mas é um estado de espírito que se aprende, né? E que ao longo do tempo se torna uma das raízes da nossa cultura. E aí, como cidadania se aprende, como esse estado de espírito ele se aprende, aí eu friso novamente a importância, né, do curso que o professor Levi ele está, né, proporcionando para vocês. Porém, não basta que a cidadania seja um estado de espírito. Ela tem o seu corpo, ela tem os seus limites enquanto uma situação social, jurídica, política, né? Mas essa cidadania, ela deve se inscrever na própria letra das leis, né? Para que ela possa ser válida, né? Então, para que ela possa ser válida, ela deve ser, então, reclamada. A gente precisa reclamar a cidadania, porque a mesma ela não é imutável, né? Ela é passível de avanços, é passível também de retrocessos. E aí, nesse sentido, é importante que cada indivíduo ele tome consciência e busque exercer a sua cidadania. Logicamente que o indivíduo, cada indivíduo ele possui um grau que é singular, né, que é particular de determinação para isso. Tendo em vista que cada indivíduo ele tem um entendimento particular de mundo, né? E reclamar, gente, a cidadania não é uma tarefa fácil, né? Em uma sociedade capitalista, marcada por profundas desigualdades socioespaciais, ela se torna um enorme campo de tensão. Ela se torna um cabo de guerra, né? E um cabo de guerra muito desigual, até contraditório, porque estamos em uma sociedade de classes e um dos princípios do próprio conceito de cidadania é o de igualdade, né? Bem, mas a aquisição de alguns direitos, a grande questão, gente, para esse campo de tensão, e aí é importante que vocês entendam bem isso, e aí eu vou tentar justamente evidenciar isso quando a gente for discutir a lógica de produção do espaço urbano, né, a perspectiva da cidadania urbana, que às vezes a aquisição de alguns direitos para uma classe, ela implica uma desvantagem para outra classe. E aí que a gente tem esse campo de tensão, esse cabo de guerra, né? Por isso é muito importante, né, é crucial que, que a gente busque lutar, né? A cidadania ela somente vai evoluir através de um processo de lutas, né? E aí o intuito de exemplificar esse cabo de guerra, essa tensão, né, que perpassa, né, a produção do espaço urbano, né, ela é muito relevante para tentar justamente mostrar que esse conceito de cidadania, embora ele seja aceito por todos, né, quase todos,
mas todavia que existe um abismo, né, entre o discurso, né, dessa herança moral e o fato, entre a retórica e o fato. Então, a gente vai se deter essa questão da cidadania urbana, da lógica de produção do espaço urbano, né, entender os interesses, né, que que são ali difusos e a partir, sobretudo, do caso do Pina, né, desse bairro do Recife. Pode passar, professor Levi. Bom, gente, aqui no Brasil, essa questão do cidadão, ela é muito complexa, né? E uma das questões que acaba permitindo que a gente consiga entender por que algumas mobilizações são setoriais, né? São bem pequenas, é justamente porque a gente sai de uma condição de cidadão e se torna consumidor. Essa é uma perspectiva do Milton. O Milton ele diz que na medida em que o Brasil ele vai saindo, né, do seu contexto rural, agrário, e vai se transformando de forma abrupta, né, é bom salientar isso, em um país urbano industrial, há um grande incentivo, gente, ao consumo de massa, né? E esse consumo de massa, ele vai se dar a partir de dois instrumentos. Primeiro o instrumento é o crédito. O segundo instrumento é a mídia, é a influência midiática. A facilidade de crédito, gente, ela acabou permitindo ao indivíduo aqui no Brasil, no caso a um grupo seleto, né, de indivíduos, a aquisição de bens materiais e imateriais que tornaram a vida deles mais digna, né? E assim, em lugar do cidadão, foi se formando um consumidor, né? Foi se formando consumidores. E consumidores que são insatisfeitos, né? E como são insatisfeitos, são ainda mais votados a permanecerem consumidores. Então, a ideia de um vasto projeto nacional no âmbito da cidadania, ele se esmaece, né? Já que o indivíduo, agora então consumidor, ele não consegue mais analisar de forma crítica a sua própria condição de vida, né? Em razão, né, da alienação engendrada pelo consumo. E enquanto isso, como eu falei, as mobilizações elas são locais, são setoriais, e a reivindicação de uns, não raro, representa um agravo para o outro, né, para outra classe. Então, o Milton ele vai dizer que numa sociedade competitiva, pelos valores que foram surgindo como dogmas, o consumo ele se torna o verdadeiro ópio dos povos, né? Os templos são os shopping centers e os supermercados, que inclusive alguns são até construídos às feições das catedrais. E a mídia, por sua vez, tem um papel, né, relevante nessa, nessa tirada de consciência, né, do indivíduo, tendo em vista que é um instrumento que seduz esse grupo de indivíduos que pode pagar nessa demanda solvável, né, da população, seja por meio das estratégias de marketing, da publicidade, né, incentivando ali a obsolescência perceptiva, né, ou seja, mostrando as novas tendências da moda, e esse contexto ele acaba criando uma fábrica de esperanças, né? Mas esperança não é se tornar cidadão, não em tornar-se cidadão, mas sim em tornar-se um consumidor, em poder comprar aquilo que ele tanto aspira, né? Então ele passa a almejar as coisas, né? E aí o conteúdo
e, ao mesmo tempo, o conteúdo e a qualidade daquilo que a mídia ela vai difundindo para a população acaba impedindo que esse indivíduo ele tenha uma visão abrangente da realidade, né? É como se não bastasse a mídia, ela acaba mutilando a, a realidade e de maneira interesseira, de maneira interessada, ela propala, né, informações muitas vezes com atreladas ao mundo da política, né? Ou ainda do mercado. Então, o homem ele torna-se assim alienado, né? É como se tivessem maniteado para assim tomar, roubar-lhe a ação, né? Impondo barreiras à visão desse indivíduo, para poder cegá-lo, né? Então, seus olhos, eles são, de fato, fechados para a essência das coisas, para a essência da realidade. Da realidade. Acho que vi alguma questão aí, rapidamente, falando sobre a questão da emancipação do indivíduo, né? Aí eu já começo a falar agora, então, um pouco sobre esse caminho de emancipação, né? Sobre essa desalienação. Gente, a alienação, ela acaba gerando o seu próprio contraveneno, né? Que é a desalienação. Porque a alienação, ela não é eterna, gente. Ela também, ela não é eterna e nem mesmo ela é duradoura, né? A mesma, ela não atinge a todos igualmente. E se a gente analisar a história da vida do homem, tivemos tempos, momentos, né, mais ou menos longos de obscuridade e cegueira, mas também tivemos aqueles momentos marcados por luminosidade, né, e que restaura o ser humano na dignidade de viver, na busca de novos caminhos para o cotidiano vivido. Então, a desalienação ela se dá no próprio cotidiano, né? E esse cotidiano, ele é o lugar da descoberta, é o lugar do veraz, é o lugar da esperança, né? E principalmente em condições adversas. Em condições adversas é que o homem ele passa, de fato, né, a enxergar a essência das coisas. Bom, pode passar, professor Levi, por favor. Bom, gente, esse slide ele tem uma ideia, porque veja, a gente vai passar a discutir agora, então, já enveredando pelas questões que envolvem a cidade e urbano, né, a urbanização brasileira nesse primeiro momento. E eu falei que alguns eventos recentes que marcaram, então, o século XX, eles condicionaram o povoamento desigual, eles condicionaram as desigualdades regionais e desigualdades também socioespaciais. E esses acontecimentos, a gente tem o processo de industrialização, todos eles encadeados. A mecanização do campo, a modernização, que vai se dar na década de 1960, as migrações e a urbanização. Bom, gente, veja só. No primeiro momento, temos aí a industrialização, né? Que vai se dar em meados do século XIX e que vai se intensificar, sobretudo, a partir da década de 1930, né? E como eu mencionei anteriormente, essa transição de país, de uma sociedade rural agrária para uma sociedade urbana industrial, ela não acontece de maneira gradual, do mesmo modo que aconteceu na Europa. É uma industrialização tardia e é também uma transição abrupta, né? E que causa, né, uma profunda mudança territorial. Então, dentre essas mudanças territoriais,
a gente vai ter uma nova configuração da população nos espaços do campo e da cidade. Porque a industrialização ela acaba condicionando intensos fluxos migratórios, gente. Migratórios internos que foram brutais e, ao mesmo tempo, migrações desenraizadoras, né? Que ocorrem, por exemplo, nos decênios de 1930, 1950, né? Predominantemente do campo para a cidade, né? Principalmente para a região sudeste. Na década de 40, 1940, para a gente ter uma rápida noção, o número de imigrantes que saíram do campo para a cidade alcançou um patamar de 3 milhões de pessoas. Na década de 50, né, principalmente ali quando o governo JK ele canalizou fortes investimentos na região centro-sul, em detrimento para as outras regiões, né? A gente vai ter uma avançada industrialização na região centro-sul e urbanização, né, que resultou no êxodo rural que praticamente dobrou em relação à década de 30, né? A gente tem aí 7 milhões de pessoas se deslocando do campo para as áreas urbanizadas, né? Na década de 60, que aí é quando começa o campo, ele começa de fato a se modernizar, né? Ele passa por um processo de mecanização. Essas migrações, esse êxodo rural, ele vai ainda mais se intensificar. Nesse decênio, a gente vai ter cerca de 13 milhões de pessoas saindo do campo para as cidades. E enquanto isso acontecia, né, as novas cidades que estavam ali cada vez mais se consolidando, né, como metrópoles, a gente vai ter aí uma diversificação da criação de empregos, né, e ao mesmo tempo a gente tem o crescimento de uma nova estrutura produtiva, né, nacional. Na década de 70, né, e aí é importante que vocês também analisem essa tabela da década de 40 até o ano 2000, que até a década de 60, grande parte da população, um pouco mais da metade, na verdade, né, quase 55% ainda morava no campo, né? Já na década de 80, a gente tem apenas 32% morando no campo, ao passo que 67,5% morando nas cidades. Porque na década de 70 foi quando aconteceu justamente a consolidação do crescente processo de metropolização que vinha ocorrendo no Brasil, fruto dessas migrações, né? Então, é uma urbanização muito vertiginosa, né? Uma urbanização cujo o alvo era São Paulo, né? Embora que na década de 80 essas migrações elas também passam a ter um arrefecimento, porém elas nos aparecem, né? Então, há um começo também de migração retorno para as regiões Nordeste, para a região Norte, Centro-Oeste, mas a grande questão que a gente precisa refletir é: será que essas cidades conseguiram, de fato, absorver esse grande contingente de pessoas, de imigrantes? Será que o direito à cidade, né, ele foi assegurado? Então, a gente precisa refletir sobre essas questões, porque ao longo desse processo de urbanização, que no ano 2000 atingiu um pouco mais de 80%, e que hoje cerca de 85% da população ela mora nos espaços urbanos. Então, o que a gente tem, na verdade, é um grande processo onde a desordem urbana é a palavra de ordem. A segregação faz parte
dessa lógica de produção do espaço urbano. E nessa segregação, a gente vai ter, então, a construção de alguns espaços que não são dignos para o indivíduo, né? A gente tem o processo de favelização, ocupação de áreas insalubres e áreas de risco ambiental, né, como as margens de rios, áreas de várzea, que mais? Áreas de encostas íngremes, suscetíveis a deslizamento de terra. Então, essa desordem, como coloca aí o professor Levi, né? É a palavra de ordem, gente, das cidades. E o direito à cidade, ele foi sendo negado ao longo do tempo, né? E é isso que explica o aparecimento de tantos movimentos, né, sociais aí, urbanos, em busca de um direito à cidade, é verdade. Eita, Levi. Boa. Bom, gente, pode passar, professor Levi. Bom, gente, e esse contexto de desigualdade que marca, gente, as nossas cidades, que marca 85% da população brasileira, ele, ele acaba criando, né, algumas tipologias de formas de vida não cidadãs, né? Ou seja, que não tem o direito a morar, não tem o direito à moradia digna, não tem o direito ao entorno, e ao entorno pensado, né, enquanto infraestrutura, enquanto serviços coletivos, né? E para que a gente consiga entender como, como que se dá essa lógica da produção do espaço urbano, a gente precisa pensar no que o Roberto Lobato Corrêa ele coloca. Ele vai dizer que a cidade, gente, que o espaço urbano, ele é produzido por 5 agentes. Agentes que atuam dentro de um marco jurídico concreto, tá? E esses agentes, eles buscam, a maioria deles, né, buscam rentabilidade dentro da lógica do urbano. Aos que buscam, pelo menos, serem cidadãos, teriam o direito de morar, né? E esses agentes são eles. Vocês podem observar aí. Os donos dos meios de produção, né? Os proprietários fundiários, que são os donos de terra, são eles que criam ali os loteamentos, por exemplo. Os promotores imobiliários, né? Que atuam bastante, sobretudo nas cidades ditas médias e nas cidades, nas grandes metrópoles. O Estado, o Estado ele vai ser o regulador dessas relações que se estabelecem na lógica do urbano. E também temos aí buscando morar, buscando seus direitos, buscando uma urbanização pensada enquanto infraestrutura, enquanto serviços públicos, temos os grupos sociais excluídos. E aí falarei rapidamente sobre cada um desses, tá? Esses agentes sociais que fazem e ao mesmo tempo refazem, né, a cidade, que ditam os rumos da cidade, né? Pode passar, professor Devi. Bom, nesse primeiro slide aí, esse agente, né, os donos dos proprietários dos meios de produção, das indústrias, e aí eu sublinho que aí se trata especificamente das grandes indústrias, né, as quais são grandes consumidoras de espaço, essas buscam locais estratégicos, né? Elas buscam requisitos locacionais, né? Tais como acessibilidade, também subsídios fiscais,
leis ambientais frágeis, mas assim, de todo modo, qual que é o impacto de uma indústria quando se instala num território, quando se instala em uma cidade? O primeiro impacto é que há uma elevação no preço da terra, né? E essa elevação ela se dá justamente a partir da especulação fundiária e imobiliária. Então sobe o preço do terreno, sobe o preço também das casas e sobe o preço do aluguel. E aí nesse caso a gente vai ter um conflito, porque essa especulação ela é motivada pelos interesses dos donos dos donos de terra, né? E aí qual que é o conflito? Se sobe o aluguel, se sobe o preço da terra, se sobe o preço dos imóveis, então, nesse caso, o custo de vida do trabalhador, das pessoas, né, também sobe. E os trabalhadores da indústria, eles vão passar a reivindicar salários melhores, compatíveis com a realidade. E aí, então, nesse caso, os donos das indústrias, eles pressionam, né, aí o Estado, eles mediam, esse Estado ele vai buscar mediar esses conflitos, porque, afinal de contas, não é interessante para as indústrias, né, que os salários eles sejam elevados para se equiparar ao custo de vida. Quem leva vantagem, evidentemente, que é o grande capital, né, que são as indústrias. Né? Então já se estabelece um primeiro conflito. Ao mesmo tempo, essas indústrias elas acabam modelando também a cidade. Elas acabam interferindo na localização de outros usos de terra. Essas indústrias elas se instalam próximas não à classe nobre, né, à elite, àqueles condomínios luxuosos, né, de alto padrão arquitetônico. Essas indústrias elas se instalam próximo a uma camada mais empobrecida, né, da cidade. Tá? E aí que ele vai remodelando alguns espaços. E quando não, o próprio trabalhador também já procura, ao mesmo tempo, morar próximo à indústria. Né? Os lotes que são oferecidos próximo, né, às indústrias pelos donos dos donos de terra, né, pelos proprietários fundiários, são lotes que são não para uma classe elevada, mas para a classe mais empobrecida, a demanda não solvável. Tendo em vista que são os donos de terra que escolhe quem vai morar em cada lugar na cidade, ou ainda quem não vai morar, né? Pode passar, professor Levi. Bom, o segundo agente são os promotores imobiliários. E esses são responsáveis por transformar a terra em imóvel, né? Então, eles que escolhem também a localização, que escolhem o tamanho das moradias e, ao mesmo tempo, a qualidade, né? E nesse processo seletivo, é lógico que eles não vão escolher construir casas populares, né? E mesmo quando ainda constroem, com a tutela aí do Estado, para tentar tornar solvável, né, a produção de residências para satisfazer essa demanda não solvável, né, que é a classe mais pobre da cidade. Mas porque a lógica desses agentes é justamente procurar inovar. Se vocês analisarem o marketing, a publicidade desses grandes condomínios fechados, né, luxuosos, vocês vão ver, por exemplo, que eles procuram destacar as amenidades que aquele lugar ele oferece às pessoas, né? E aí vocês vão ver, por exemplo, um dos elementos das amenidades que eles colocam é a tranquilidade, né, a segurança e também, em razão dessa crise, né, ambiental que perpassa o mundo, temos também o meio ambiente, né? Ou seja, é o verde sendo utilizado como moeda de barganha para agregar, não valor, que a terra ela não agrega, mas para elevar o preço dos imóveis, né? O preço dos lotes.
Bom, então esse é o objetivo desses agentes, né? É produzir residências para satisfazer a classe mais elitizada da cidade, né? Essa é a ideia deles. Bom, e os donos de terra, que são os proprietários fundiários, eles são responsáveis, eles buscam cada vez mais obter renda, né? E nesse processo de conversão de terra rural em urbana, né? Ou seja, na área da franja urbana, que é esse espaço que é limite entre o campo e a cidade, eles procuram cada vez mais desenvolver estratégias para tentar também elevar o preço dos terrenos. E para conseguir isso, né, eles acabam pressionando o Estado, né, também tanto a desenvolver investimentos públicos em infraestrutura, porque imagina na questão da especulação imobiliária e fundiária, a gente vai ter então, na medida que o Estado ele começa a construir esses equipamentos, ele começa a urbanizar uma área, naturalmente o preço do terreno ele vai se elevar. Ou ainda o próprio proprietário fundiário ele chega e pressiona, né, o poder público, o Estado, né, às vezes até a transgredir algumas leis, né, de uso e de ocupação do solo, áreas de preservação ambiental. Então, essa é a lógica dos proprietários fundiários, né? Eles interferem na demanda de terras e também nas habitações. E é interessante que, como eu falei, assim como os promotores imobiliários, eles também diferenciam o padrão habitacional, né, no espaço urbano. Ou seja, eles escolhem, gente, quem vai morar. Eles escolhem qual vai ser a periferia rica e qual será a periferia pobre. A partir do momento que ele traça, né, o tamanho do lote, ele está escolhendo quem vai morar em cada lugar da cidade. E essa questão, gente, do lugar da cidade, de onde você mora, ela tem uma implicação direta no ser cidadão. Por quê? Muitas vezes, dois indivíduos possuem a mesma escolaridade, dois indivíduos têm a mesma remuneração, a mesma renda mensal, mas o fato de morarem em lugares distintos faz com que um seja mais cidadão do que outro. Porque um bairro, de repente, aquele cidadão, um dos cidadãos, ele é mais carente de infraestrutura, ele é mais precário. A própria mobilidade urbana, ou melhor, a própria condição de imobilidade urbana, né, para alguns já é um entrave. Alguns cidadãos eles não conseguem, gente, se deslocar. Né? Hoje a nossa vida ela é marcada por fluxos de mercadorias, de ideias, né? De pessoas. Mas na grande metrópole, às vezes o indivíduo ele não consegue se deslocar para outro espaço. Veja que contradição, né? Então, o lugar onde o indivíduo mora, embora sejam indivíduos de condições semelhantes, mas torna ele cidadão mais ou menos já, nesse caso, cidadão do que o outro. Tá? Pode passar aí, professor Levi. E aí a gente chega no Estado, né? O Estado que é o mediador dos interesses difusos desses agentes produtores do espaço urbano. Esse Estado que é um grande industrial, é um consumidor de espaço também, é um proprietário fundiário, é detentor de terra e promotor imobiliário, constrói casas, e é ele, como eu disse, que é o agente de regulação do solo urbano. Pois é, porque é ele quem elabora lei e normas, gente. E é por isso que ele é alvo dos movimentos sociais. Porque muitas vezes ele permite com que outros agentes acabem transgredindo leis e normas estabelecidas, não respeitando então o direito à cidade. Esse mesmo Estado, ele é responsável também pela implantação de infraestrutura,
e serviços públicos, né, ao longo da cidade. Tá? Pode passar. Bom, e aí a gente chega nos grupos sociais excluídos. Esses grupos são aquelas pessoas que moram em cortiços, né, próximos aí ao centro da cidade, cortiços densamente, né, ocupados, ou ainda em favelas onde a regra são casas de autoconstrução, ou são barracos de madeira, tá? Ou que mora às margens dos manguezais, às margens de rios, em encostas íngremes, tá? Em lugares distantes, de difícil acesso, né? Ou ainda em conjuntos habitacionais que são construídos pelo próprio Estado, né? E aí a gente tem, nesse contexto, né, a favela que surge da invasão, da ocupação, do solo urbano, mas essa favela, ela, ao longo do tempo, ela vai se urbanizando, né? Porque a sociedade, o lugar, gente, ele busca, como ele está, como eu falei para você, como ele está em condições adversas, então eles enxergam as perversidades e buscam e exercem a cidadania resistindo, lutando. Então, essa condição de sobrevivência que vai fazer com que essas pessoas lutem pelo direito à cidade. Porque essas pessoas ocupam áreas que são inadequadas, que são insalubres, que oferecem riscos, que os serviços e a infraestrutura de água, de saneamento básico, são escassos, gente. Serviços de saúde são escassos. Serviço de transporte público precário. Então, é desses grupos sociais excluídos que surge a luta de maneira organizada, de maneira coletiva, por meio de associações, reivindicando o direito à cidade, reivindicando pelo menos o direito a uma urbanização, reivindicando o direito ao acesso à infraestrutura e serviços básicos coletivos. Tá? Pode passar, professor Levi. E eu falava sobre o direito à cidade, gente. O direito à cidade, ele é um conceito que surge a partir do francês, sociólogo e filósofo Henri Lefebvre, em 1968, na obra O Direito à Cidade, né? Nessa obra, o Lefebvre ele diz que as cidades elas passaram a ser construídas como mercadorias. E eu concordo com ele, sim. Quando a gente vai analisar essa lógica de produção do espaço urbano, de atuação desses agentes, a gente vê que as cidades elas não foram feitas para viver. As cidades elas são feitas para o mercado, de fato. E que o resultado disso é alienação, que o autor vai chamar de miséria urbana, né? E aí, nesse contexto, ele fala que dentro dessa miséria urbana, dentro desse processo de alienação, a gente tem, por exemplo, gente, o deslocamento que muitos trabalhadores fazem todos os dias, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Longas jornadas de manhã e no final da tarde, início da noite, as pessoas se deslocando, se desgastando. Um transporte, né, que vai acabando com o espírito do indivíduo e que, ao mesmo tempo, vai regulando e demarcando a vida desse indivíduo com poucas possibilidades para o encontro, para o próprio lazer. Né? Então, nesse caso, o direito à cidade, ele surgiu como um conceito contrário à alienação provocada pelos imperativos da urbanização desenfreada e regulatória. E aí o Lefebvre, ele lança críticas, ele lança desafios
para os gestores, né, públicos e também para os urbanistas. Porque, gente, o direito à cidade, ele não é apenas o direito de morar, não é apenas o direito à infraestrutura e serviços urbanos. É o direito de mudar nós mesmos, a mudar nossa forma de pensar e assim poder mudar a cidade. É um direito que não é individual, é sim um direito coletivo. É uma busca pela remodelação do processo de urbanização. É a liberdade, gente, da gente fazer e refazer as nossas cidades. E assim a gente vai se refazendo. Né? Porém, esse direito, ele é negligenciado. Infelizmente, numa sociedade de consumo, cada indivíduo ele vale, como eu falei, pelo lugar que ele ocupa no espaço. Né? Então, cada lugar ele possui condições particulares, tipos de comércio, amenidades. E aí vale sublinhar que muitos são condenados, muitas pessoas são condenadas a permanecer em um bairro desprovido de infraestrutura, de serviços públicos. Alguns indivíduos são, como eu falei, são praticamente imóveis dentro da mesma cidade. E outros possuem uma pequena mobilidade. E quando possuem uma mobilidade que é obrigatória, né, que é a do trabalho, e não a do encontro, e não a do lazer. Né? Bom, mas dentro desse contexto, em razão da luta dos movimentos sociais, das associações, buscando exercer a cidadania urbana, foi sancionada no ano de 2001 a lei Pessoal, vamos aguardar um pouquinho para ver se volta a conexão do professor Júlio. Acredito que ele vai se conectar novamente. O Levi, vou aproveitar a pausa e lembrar os alunos e alunas que semana que vem a gente tem o mês da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E o Neabi Santana vai estar promovendo 2 mesas redondas. Estou colocando aqui no chat programação, para quem ainda não viu. E também vou colocar o formulário de inscrição. Vai haver certificação, tá, pessoal? Vamos aguardar o professor retornar. Tudo certo, Félix? Tudo certo, sim, Danilo. Obrigado. Nada. Desculpa, gente, eu não sei o que aconteceu, mas acabou caindo aqui Mas não foi a conexão, não. Foi algum problema técnico mesmo aí do. É assim mesmo, é o home office, é o teletrabalho, a educação à distância, né? Essa daqui improvisada. Vai, Júlio, manda ver contigo. Vamos lá, gente. Obrigado, Levi. E aí eu falava que a ideia desse Estatuto da Cidade é de tentar justamente tornar a gestão urbana mais democrática, né? E essa democratização da gestão urbana, ela vai se dar justamente quando, pode passar, professor Levi, quando da confecção, da produção do plano diretor, que é um instrumento também da própria lei,
do Estatuto da Cidade, que vai servir para o planejamento urbano, né? E, e essa construção, que é obrigatória, né, para municípios com mais de 20 mil habitantes, ela deve ser feita de maneira democrática, com diálogo, né, entre agentes privados, entre a esfera pública e entre os movimentos sociais. E é preciso que haja uma consonância ao longo dessa gestão, da construção desse instrumento, uma consonância entre os aspectos físicos, né, territoriais do lugar, e também objetivos sociais, econômicos, ambientais que temos ali daquela cidade. E, objetivamente, o plano diretor ele tem a ideia central é tentar distribuir ali os riscos, os benefícios da urbanização para induzir um desenvolvimento mais sustentável, né? Inclusivo e, ao mesmo tempo, também sustentável. Bom, pode passar. Dentro do plano diretor, gente, temos aí um zoneamento, né, de algumas áreas que o Estado ele faz. Primeiro é feito um diagnóstico, né, por especialistas, e a partir desse diagnóstico se cria um mapeamento, uma cartografia, né, para delimitar algumas áreas. E uma dessas áreas que são delimitadas são as zonas especiais de interesse social, que a gente vai chamar de ZEIS, né? Então, essas áreas são assentamentos habitacionais de população de baixa renda, que surgiram espontaneamente, algumas já existentes, para aquelas já existentes que não têm a documentação, que não têm o título da terra, busca-se legitimar isso, dando esse título da terra, da propriedade das pessoas. E tudo isso é proposto pelo poder público, né? E aí essa é a possibilidade para que haja, então, uma urbanização e uma regularização fundiária. Essa é a ideia das EIs, né? E para proteger essas pessoas, né, a partir desse documento de posse da terra, do imóvel, para que essas pessoas não sejam alvo de outros interesses, tá? Uma das questões que estabelecem, algumas questões que estabelecem as EIs, é o seguinte: temos então nesse caso, primeiro, o espaço precisa ter uso predominantemente habitacional. 2, apresentar tipologia de população com renda familiar média igual ou inferior a 3 salários mínimos. 3, ter carência ou ausência de serviço de infraestrutura básica. Temos aí o 4, né, que é possuir uma densidade que seja inferior a 30, né, hectares e ser passível de urbanização, né? E ser passível de urbanização se entenda, nesse caso, a construção, oportunizar aquelas pessoas infraestrutura e equipamentos públicos, tá? Então essa é a ideia. E aí nesse contexto, gente, pode passar? Nesse contexto das EIs, aí vai se inserir o caso do Pina, gente. O Pina, ele é um bairro da cidade do Recife que possui cerca de 30 mil habitantes. É um bairro que sua existência precede Boa Viagem, né? É um bairro contíguo, adjacente à Boa Viagem. Como vocês podem aí observar, a sua localização é uma área que é cortada por alguns braços de rios, é uma área também de manguezal, tá? E essa área, ela ao longo do tempo, ela foi sendo alvo de diferentes interesses. Historicamente, uma área, se você bem pontual, essa parte histórica, um espaço que
foi ocupado por pescadores, depois trabalhadores. Após a abolição da escravidão, a gente vai ter a formação dos mocambos, e aí vai se consolidar socialmente esse território, mas ao longo desse tempo, nesse primeiro momento, a gente vai ter aí uma área sendo depósito de esgoto e de lixo. Mas aí ao longo do século XX, em razão do projeto de modernização, de higienização da cidade do Recife, o que acontece? O projeto que foi engendrado aí pelo engenheiro Saturnino de Brito. A gente vai ter, então, uma mudança cultural. Né? E o espaço que antes não era de interesse da elite, que é o espaço da praia, da orla, ele passa a ser alvo dessas classes. Se cria-se uma nova cultura, um novo convívio social passa a acontecer nesses espaços, torna-se então um lugar de esportes, entretenimento, lazer, para as classes de elevado poder aquisitivo. E ao longo desse processo, o Estado ele vai urbanizando, né? Urbanizando o lugar, criando pontes, grandes vias, urbaniza também a orla. Enquanto isso, a classe mais antiga do lugar, que seria a comunidade, as pessoas habitantes do Pina, continuam sendo ainda receptáculos de esgoto e lixo. Né? Ou seja, o Pina, que é mais antigo, não foi urbanizado pelo Estado, não integralmente. Tá? Bom, pode passar. E aí eu trago essas imagens, gente. No ano de 2013, eu tive a oportunidade de fazer uma aula de campo no bairro do Pina, junto com a professora Edivânia Torres e com alguns colegas de classe, alguns colegas de turma, onde a gente pôde dialogar, né, com o líder da associação, os moradores do Pina. Eles nos levou, nos mostrou, né, o espaço, nos mostrou a comunidade. Vocês podem ver pessoas que moram ainda, né, em palafitas, né, ou ainda a gente vai ter uma grande marca da autoconstrução, né, algumas casas com padrão, com primeiro andar, segundo andar, mas a gente percebe que nada muito bem elaborado no ponto de vista arquitetônico, né? Alguns têm uma condição melhor, outros uma condição inferior e outros uma condição que sequer chega próximo à dignidade, que é morar às margens de um manguezal, é morar numa palafita. E, ao mesmo tempo, essa área do Pina está inserida numa zona de interesse social e nas outras imagens, em uma delas, e também nessas imagens que a gente pode observar, a gente tem aí uma contradição, a gente tem um contraste. Porque se é uma zona de interesse social, se é uma ZEI, né? Se é uma ZEI, faz parte de uma ZEI, da cidade do Recife, a gente não deveria ter grandes empreendimentos imobiliários. E a gente percebe duas lógicas de produção da cidade aí. A gente percebe um avanço e uma pressão, segundo relatou o líder da associação, a do Pina, que há uma grande pressão desses promotores imobiliários, pressão de fato com dinheiro ou pressão ainda através do Estado. E a gente vai ver como é essa pressão do Estado, né? A gente vai ver como é que é essa pressão do Estado. Então a gente vai ter uma transgressão dessa lei. Por isso que eu falei que, gente, a lei ela é apenas uma concreção. Mas a gente precisa lutar para garantir o nosso direito. As pessoas têm o título da terra, né? Mas o Estado, enquanto seria um ente fiscalizador, ele fecha os olhos para essa lógica ou ainda é conivente com essa lógica. Porque a grande situação que a gente tem na cidade do Recife, nessa área aí, e aí pode passar, professor Levi, a grande situação que a gente vai ter é um projeto de modernização, gente. É a construção de um corredor cultural na cidade do Recife. E vocês acham que essa comunidade menos aquinhoada, essa classe mais empobrecida, gente, vocês acham mesmo que ela está inserida dentro desse processo?
de modernização? Pelo contrário, hoje se fala muito em. Tem um termo que foi adotado até de forma equivocada, mas o pessoal utiliza muito, que é adotado a gentrification, né? Que seria aqui, o pessoal utiliza como gentrificação, que é buscar remodelar a cidade. Agora, é uma remodelação que é para inserir a elite. E aí a gente vê, por exemplo, essa imagem de satélite, a gente observa o espaço onde foi construído o shopping Rio Mar, né? A comunidade do Bode, que é a maior comunidade do Pina, e a gente vai ter aí o shopping Rio Mar, construído em uma ZEI e, ao mesmo tempo, construído em uma área de preservação permanente. Tudo isso sob a tutela do Estado. O Estado apoiando e incentivando essa modernização, essa gentrificação, né? Como o pessoal utiliza equivocadamente esse termo, tá? E aí a comunidade, ela vai sendo negada. E aí eu falei que o Estado ele também pressiona. E aí um ano antes da nossa aula de campo, gente, pode passar, professor Levi? Observem aí a matéria do jornal. TJPE decide continuar o despejo de moradores da Vila Oliveira no Recife, gente. Isso foi em 2012, mês de novembro. A Vila Oliveira que está localizada na Avenida Domingos Ferreira, lá no bairro do Pina. É uma das principais ruas ali da zona sul do Recife. E muitas famílias foram, de fato, despejadas, né? Ora, por quê? Por que é interessante para o Estado e para os promotores? Porque, gente, essa área é a área cujo o metro quadrado do solo urbano é o mais caro na cidade do Recife. Então, veja. Então, é o Estado agindo de maneira tendenciosa e não buscando assegurar um direito, né, que foi conseguido por lei. E é interessante ressaltar que essas pessoas, aí pode passar, professor Eli, que essas pessoas, elas tinham aí o título da posse do terreno assegurado pela SEAB, né, que é a Companhia Estadual de Habitação e Obras, que é a sucessora da antiga Coab, né, da antiga Coab. Isso foi conseguido há tempo já, na década de 90, 1990. Mas, infelizmente, né, o Estado ele passou o rolo compressor e deixou mais de 50 homens e mulheres, idosos e crianças sem moradia. E aí vocês veem aí nessa foto, a gente vai ter algumas faixas, né, justamente aí no espaço da associação, onde as pessoas lutando, né, para defender, lutando por justiça social, tá? Um ano já sem justiça, né? As pessoas foram despejadas e tchau. Né? Foi isso que o Estado fez. Passou, de fato, o rolo compressor e despejou, né, os moradores, tudo para satisfazer a interesses do grande capital imobiliário e para inserir a cidade de Recife, o corredor cultural do Recife. Né? Vamos lá, pode passar. Gente. Bom, gente, diante disso, eu espero ter provocado vocês, ter contribuído de alguma maneira, humildemente, e finalizo dizendo o seguinte para vocês, que se a gente conseguir uma nova cosmovisão, se a gente for capaz de enxergar as perversidades, precisamos fazer com que outras pessoas também enxerguem. E aí, novamente, eu ressalto: cidadania se aprende. E precisamos ensinar a cidadania, gente. Pois sozinhos a gente não consegue exercê-la. Né? E o exercício dessa liberdade vem com um grupo, vem mediante a organização. É aí que encontramos os meios de multiplicar as forças individuais. E o nosso campo de luta ele vai se ampliando, vai se potencializando. E um maior número de pessoas se aproxima ainda mais da consciência da realidade. Rompendo assim
aquelas amarras que eu mencionei da alienação. Então, é importante também a gente lembrar que, que o cidadão ele é uma categoria política, mas que só tem eficácia enquanto uma categoria jurídica, né? Consagrada na lei. Mas a cidadania ela Pessoal, vamos esperar o professor Júlio conseguir retomar a conexão dele, tá certo? Estou observando aqui as colocações no chat, estou copiando e colando algumas, para daqui a pouco a gente passar para ele as questões e a gente ter, né, o debate. Muito obrigado pela participação de vocês, como sempre, engajados aí, comentando, batendo aquele papo interessante e enriquecendo o encontro, né? Vou tentar falar com o Júlio aqui pelo celular. Pessoal, o professor Júlio disse que não está conseguindo se reconectar, ele vai reiniciar lá para ver se consegue a conexão. Ele falou também que já estava no finalzinho ali da exposição com os slides para ir para o bate-papo com a gente, né? Para atender as questões. Eu tinha elencado aqui 3 questões iniciais, né? Mas ele conseguindo se reconectar, vai dar tempo para a gente ter um bate-papo com mais questões que foram levantadas por vocês aí no chat. É interessante mencionar o fato de que fica meio que evidente que as aulas vão se complementando, né? Percebam que, por exemplo, muito do que o Júlio falou, né, remete em grande medida ao que a gente debateu na aula do Estado sobre a apropriação do Estado, a cooptação do Estado, né? Eu não sei se já vai ser na semana que vem, a gente vai ter aula com o professor Estevam, ele está aqui participando do encontro, ele vai falar sobre classe social, e muito provavelmente, né, ele não vai só trazer a categoria de classe, mas vai contextualizar, falando dessa luta, né,
que é vista pelo Marx como o motor da história, né, como algo presente na história da humanidade que impulsiona, né, a mudança. A fala do Júlio deixa muito marcado isso daí, né? Eu não sei se vocês lembram no último encontro, quando eu falei, né, da produção de distinções, né, tendo como referência o Bourdieu e o Gesser, né? Ele fala disso em relação ao espaço urbano, né? A ocupação do espaço e como se tem um esforço para demarcar esse espaço como um lugar para um tipo específico de gente e um lugar para que não é específico para outro, né? Então tava evidente na fala dele. E isso daí se dá por inúmeros aspectos. E é interessante notar, e reiterando o que a gente falou agora há pouco, o lance do Estado ser cooptado, do Estado acabar sendo. Eu lembro que no primeiro encontro, inclusive, quando eu falava ali muito rapidamente, muito aceleradamente sobre o que é política. Alguém colocou no chat que quando eu citei o Estado bem rapidinho, que eu estava falando sobre o Estado como uma instituição burocrática e tal. E aqui cabe bem o Estado como uma instituição burocrática, mas a gente pode pensá-lo na perspectiva do que o próprio Marx falou, né? Uma instituição que serve, né, como um mecanismo para a manutenção do status quo. Em alguns momentos da fala do Júlio, isso ficou bem marcado, né? Quando o Estado ele expulsa, né, os moradores lá do bairro do Pina para, numa perspectiva de desenvolvimento, de modernização, desenvolvimento e modernização na lógica capitalista, que se rende aos interesses, né, de uma elite capitalista. E colocam, né, aquela população ainda de forma mais evidente num contexto de acirramento e de luta social. Júlio, passo para você aqui a palavra, para você finalizar lá a sua apresentação, e eu tinha anotado aqui 3 questões iniciais, e estava falando para o pessoal que, como a gente ainda tem meia hora, dá para debater mais de 3 questões. Então, vou passar para você concluir lá o que você vinha dizendo em relação ao último slide. Bom, gente, então, já para finalizar, como eu mencionava, o cidadão ele é uma categoria política, né? Mas, infelizmente, ele só tem eficácia enquanto categoria jurídica, ou seja, consagrada na lei. E na lei a cidadania ela se define igualmente para todos nós. Mas essa cidadania ela precisa também ser consagrada na realidade socioespacial. E aí, nesse sentido, é por isso que a luta pela cidadania ela não se esgota na confecção, na elaboração, né, de uma lei ou da própria Constituição. Porque a lei ela é apenas uma concreção, né? E aí, para finalizar, eu digo que nós precisamos sempre estar atentos, né? É preciso vigiar a nós mesmos, para que a gente não caia na alienação que nos circunda. E é assim porque a partir das conquistas que a gente vai obtendo, embora a gente consiga, é preciso que a gente sempre permaneça alerta em busca de tanto de preservar nossas conquistas, como também de ampliar ainda mais a nossa cidadania. Muito obrigado, gente. Vamos lá para discutir, para que eu possa também aprender com vocês, né, para que vocês possam socializar as suas ideias, né? Fiquem à vontade para comentar, para perguntar, tá bom? Muito obrigado. Júlio, muito obrigado pelas suas colocações. O pessoal participou bastante aqui no chat, concordando com o que você estava colocando, complementando. E aí, eu vou começar pelo final, né? A Madu, né, ela colocou 2 questões aqui que são bem interessantes e são, apesar de questões básicas, questões
que aparecem muito e que evidenciam que a gente vive num contexto de desigualdade, de desinformação, de alienação. A gente poderia adjetivar o contexto do ponto de vista da realidade que a gente se insere e vive de várias formas, né? Negativas, na linha do que eu estou dizendo aqui, da alienação, da falta de cidadania. Ó, repara só, Júlio, a Madu, ela colocou, se cidadania é aprender, né, quais seriam as formas de aprendizados? Estudar, se informar, né? E depois ela fala, professor Júlio... Bota moral. Acho que alguém aí abriu algum áudio aí. Alisson, seu áudio tá ligado. Não, Nina. Ele não tá escutando, não. Repete aí, por Alisson, favor. teu áudio tá ligado. É o Danilo que... Alisson, teu áudio tava ligado. Ele desligou. Pronto, vou repetir. Então, a Madu, ela pergunta se cidadania é aprender, quais seriam as formas de aprendizado, né? Estudar, se informar, aprender de que forma? Cidadania está diretamente ligada a aprender, né? Ela pergunta o que é isso. E ela ainda complementa, professor Júlio, por que tem pessoas que não gostam de política? Se nós somos seres políticos, se a política é algo tão fundamental, tão importante, né? Você vinha nas suas colocações a todo momento evidenciando isso, né? A importância da gente ter consciência e como a cidadania se faz também, quando você percebeu lá no chat que a pergunta do Leandro sobre emancipação e a intervenção que eu tinha feito, né? Você colocou a cidadania está diretamente ligada à emancipação, e a emancipação tem a ver com ter consciência, com participar. Então, eu já deixo para você essa primeira questão aí, que é uma questão que parece simples, né? São uma questão simples, mas que ao mesmo tempo é muito complexa, né? Vamos lá, eu vou tentar contribuir, né? Trazer aí um pouco do que penso. No que tange a aprender cidadania, existe vários caminhos, né? Existem vários caminhos. Por exemplo, um dos caminhos que eu ressalto é esse curso que o professor Levi está ofertando, né? E que muitos aí participaram por livre e espontânea vontade, né? Pela vontade de conhecer, pela vontade de aprender. É importante também o caminho da leitura, né? É muito importante a leitura de livros, de artigos que versam a respeito, ou que versam sobre os acontecimentos, né, aqui no Brasil, no nosso país, no nosso município, no nosso estado. Não acompanhar apenas os jornais. Como eu mencionei, os jornais é importante que a gente acompanhe, para que a gente possa fazer a crítica, mas os jornais eles trazem ali uma notícia, uma informação que muitas vezes ela é enviesada, né? E, sem dúvida alguma, um espaço que é uma condição sine qua non para que a gente aprenda a cidadania e que vocês devem valorizar é o espaço, gente, da escola, onde os professores eles precisam oportunizar esses momentos de diálogo, de discussão, de debate, né? A gente começa a ter voz, começa a ser voz ativa, sem dúvida alguma, no primeiro momento é a partir da escola, é no processo de escolarização, é no nosso processo de formação, né? Então, esse momento da escola, e é aí que o professor ou os professores eles vão sugerindo leituras, eles vão debatendo questões, né, relevantes e pertinentes, né, no que tange a questões sociais, questões de ordem política, questões que levam você a ter mais interesse pela vida política. E aí já entrando na outra questão, todo esse contexto, gente, político partidário, e aí não me refiro à política no sentido amplo, mas esse contexto que há muito tempo vem se arrastando, né, e que acabou fazendo com que uma grande massa de pessoas, né, elas acabem fechando os olhos ou não se interessando, né, pelo que acontece, né, na vida política do nosso país.
ou ainda quando se preocupam, né, é de forma acrítica, né? O nosso país ele vive um momento de muita turbulência, de muita instabilidade sociopolítica, de muita polarização, de muita divergência, né? E isso é nítido nas redes sociais, mas você vê efetivamente que existe uma classe que luta, que busca e se manifesta procurando garantir a preservação dos direitos, né, as leis que foram sancionadas, enquanto no outro lado fecha os olhos para alguns desmandos, né, que o governo ele vem fazendo na educação, no meio ambiente, em outras áreas, em outros segmentos, né, que não condizem, né, com ser cidadão, que não condizem com a cidadania, e talvez esse florescer, esse acordar, infelizmente, ele, ele só aconteça na medida em que o consumo, como eu mencionei, ele seja também mutilado. Então, quando uma parcela, sobretudo da classe média, ela começar a perder as suas benesses, né, do consumo, a não conseguir mais ter aquele poder aquisitivo e um poder aquisitivo que era capaz de proporcionar àquelas pessoas uma vida mais digna. Então, talvez a gente tenha um momento de revanche, um momento mais crítico, um momento mais de união, porque o Milton ele vai dizer que a alienação ela é fruto justamente porque o fato das pessoas pensarem apenas naquilo que as separa. As pessoas não pensam, ignoram aquilo que as une. E o que é que nos une, gente? Né? Será que somos cidadãos, efetivamente, integralmente? Será que somos consumidores? Ou alguns ainda sequer são consumidores? Tá? Bom, é isso, Levi. Então, Júlio, ó, nessa mesma linha, né, a Valquíria e o Leandro fizeram intervenções agora há pouco, enquanto você estava falando, né? A Valquíria colocou o seguinte: então, professor, esta falta de conhecimento é que leva as pessoas a dizerem que não gostam de política. Seria essa falta de conhecimento em relação a si próprias, a o que é ser cidadão, né? A falta de conhecimento leva o pessoal a questionar ou a dizer que não gosta de política, e essa falta de conhecimento, ela própria, se ela própria é cidadania, né? E o Leandro, ele, né, o Leandro Cassiano, que sempre participa, sempre está ativo aqui, como a Nádia também, a Valquíria, a Ângela, que colocaram, estou aqui com questões anotadas, ele coloca, por cidadania, o conhecer e se reconhecer dentro da sociedade, de sua comunidade, ou do contexto em que vive, né, no ponto de vista dele, está diretamente ligado esse é o caminho para emancipação, né? E, consequentemente, para uma leitura menos alienada da realidade e uma perseguição, uma luta pelos direitos, né? Então, se você quiser comentar alguma coisa, eu tinha também anotado aqui que no começo, quando você trouxe a questão do consumo, né, também a gente teve uma discussão no chat, né? A Nádia e o Leandro, eles colocaram o seguinte: a Nádia colocou: o que mais tem é pessoas que pensam ser cidadãos, né? Porque consomem e pensam que a cidadania está diretamente ligada a possuir bens, né? Eu lembro, pessoal, só para vocês terem uma ideia, que isso faz parte da nossa cultura, né? Na aula de quarta-feira eu citei o Bauman. Bauman tem um livro que se chama Vida para o Consumo, se eu não estou enganado. E ele desenvolve lá o conceito de sociedade de consumidores, né? Mas o que eu queria dizer é que
Quando teve o atentado das Torres Gêmeas, lá em 2001, se eu não estou enganado, né, o presidente da época, o George W. Bush, presidente dos Estados Unidos, né, querendo orientar as pessoas lá, os seus concidadãos, a, a buscarem um caminho que os ajudassem a enfrentar aquela realidade complicada, ele aconselhou o povo num discurso, né, que foi veiculado na mídia, tal, transmitido ao vivo, que o pessoal fosse comprar, fosse consumir, fosse ao shopping, né? Foi, né? E é isso, né? Aí, nessa discussão, o Leandro complementa, né, que a gente vive numa sociedade onde tem muita gente alienada, afundada nessa cultura justamente do consumo, do consumismo, né, que é imposta por uma lógica capitalista. E aí, é esse tipo de gente que fala, né, que é uma grande maioria, né, que fala sobre ser cidadão ter a ver com consumir, consumir, consumir. É claro que a cidadania hoje, nessa sociedade do consumo, né, ela se faz também pelo poder de você conseguir, dentro desse contexto, você se colocar, você aparecer, você ter vez, né? Mas, no meu ponto de vista, alinhado totalmente com o seu, ser cidadão não se restringe tá para muito além disso, né? Tem a ver com os direitos. Se você quiser dar uma comentada aí, companheiro. Levi, eu penso o seguinte, eu penso que esse desinteresse também pela política, ele, ele é muito fruto também, ele reflete uma cidadania que é mutilada, né? Uma cidadania mutilada, principalmente no âmbito da educação. Então, ao mesmo tempo, esse desinteresse ele é reflexo, ele é condicionante, né, de mais de desinteresse. Então, a gente tem uma cidadania mutilada, uma educação que não forma cidadãos, que forma muitas vezes uma classe trabalhadora, uma classe trabalhadora que sequer, sequer atenta para aspira a consumir, né? E esse consumo, ele, sem dúvida, ele vai também, na medida que está tudo bem, que nada, que o bolso não é afetado, que o mesmo patamar, o mesmo padrão de vida, ele permanece. Então, simplesmente as pessoas também ignoram, né? Ignoram a vida política, né? Como se tudo tivesse bem. E o fato, gente, de consumir um objeto ou algo, não significa que você está soerguindo de classe, não. Né? Não significa que você tá sendo cidadão. E, na maioria das vezes, sequer, né, as pessoas sabem que de fato são cidadãs, porque ainda não conseguiram, né, se emancipar, não conseguiram a desalienação. Mas, como eu falei, essa alienação, ela não é permanente, gente. Ela também não é duradoura, né? E, de repente, se o indivíduo ele está em circunstâncias que são adversas, então ele começa a perceber, ele começa a entender, né, a essência das coisas, a essência da realidade. E é essa realidade também que acaba ensinando, né? Algumas pessoas têm a oportunidade de aprender a cidadania, efetivamente, né, nas escolas. Eles são privilegiados, né? Mas outras só aprendem no convívio, né? No convívio. Aqueles que são mais pobres, mais lentos na cidade, esses já nascem ali condicionados, né, a perceberem, a lutarem por uma cidadania, por um lugar mais justo, né? E os outros que na cidade,
talvez uma grande massa ainda falte essa capacidade, né, essa cosmovisão de enxergar de fato aquilo que lhe falta. Porque se a gente refletir, Levi, essa pandemia, ela escancarou muita coisa, né? Ela escancarou muita coisa. E, inclusive, em países ditos de primeiro mundo. Ela escancarou que a saúde pública, gente, ela tá um asco, né? Ela escancarou isso, né? E a partir de então, nessa situação adversa da pandemia, muita gente agora, eu venho observado nas redes sociais, eu vejo muita gente se posicionando, apelando, né, pelo Estado, criticando o Estado, seja ele no âmbito federal ou ainda no municipal, estadual, criticando as medidas, as ações. Então, veja, é uma situação adversa, né? As pessoas começam a se posicionar, as pessoas começam a busca, né, pelo exercício da cidadania, reivindicando ali ações mais efetivas, mais eficazes para conter esse vírus. Então, é isso que eu tenho a contribuir, Levi. Beleza, Júlio. Olha, eu ia deixar para o final, mas já que você falou da pandemia, a nossa participante Ângela, ela fez duas colocações que têm a ver com o tema, né? Ela coloca o seguinte, ela fala que a questão, peraí, viu? Ela diz que a preocupação maior no momento atual é com a economia, né? E a gente acaba a preocupação do governo, né? E a gente acaba percebendo que a gente deve olhar para outras questões. E dentro desse contexto de outras questões aparecem o ambiental, aparece o social, né, como você vinha falando, né, por exemplo, o direito a um sistema de saúde público que chegue para todo mundo. E aí ela fala que a pandemia mostrou o tamanho do buraco que a gente está, né? Na aula de Sim, desigualdade eu usei o termo de desigualdade abissal. Engraçado que um dia desse eu estava comentando isso estava debatendo desigualdade inclusive ele participa do curso com o Dimas, com um amigo, a gente ia fazer uma live sobre política, e aí a gente falando sobre desigualdade, ele, rapaz, toda vez que eu falo de desigualdade, eu falo que a desigualdade é abissal, né? É isso, a desigualdade no Brasil é abissal, e isso ficou ainda mais evidente com a pandemia. E aí ela pergunta, será que em um mundo pós-pandemia e com possibilidade de home office, a gente, por exemplo, de trabalhar em casa, você estava falando sobre os deslocamentos na cidade, né? Aí ela fala, será que a gente vai ter uma mudança social para melhor? Né? A gente poderia aproveitar para pensar, será que o fato da gente ter percebido que, que o social é importante, que o ambiental é fundamental, que nós temos direitos e que, em grande medida, se o Estado não intervir, né, a gente não vai ter acesso a esses direitos, eles vão se manter nesse contexto de estar relegado, da gente viver à margem, né? E aí ela falando sobre essa coisa das mudanças, ela mencionou, né? Será que a gente pode vir a perceber ou a presenciar uma migração de volta para o rural, de volta para o mais afastado da cidade, uma outra lógica de sociabilidade? Se você quiser falar sobre essa coisa da pandemia, a partir dessas questões e de outras, fique à vontade. só endossando um pouco, Levi, o que tu acaba de colocar, como diz o saudoso Ariano Suassuna, eu sou um realista esperançoso, né? E enquanto realista e esperançoso, eu penso que, sem dúvida, esse momento de pandemia, esse momento adverso, ele vem suscitando, né, um pensamento mais crítico nas pessoas. Infelizmente, os últimos dias têm sido difíceis para mim e para os lajedenses.
porque amigos faleceram, vítimas do Covid-19, e é justamente desse momento de dor, desse momento de perda, que infelizmente muitos eles acabam enxergando, né, além daquilo que é óbvio, né? E sem dúvida, eu acho que esse pensamento crítico, ele, ele aflora da dor, ele aflora desse momento de dificuldade, mas eu acho que gradativamente a gente vai sair de um pensamento crítico da cidade e vai chegar a um pensamento crítico, né, emancipatório para uma escala maior, para uma escala coletiva maior, no Estado, e também, se de fato, Levi, essa cidadania ela vai ser de fato, contemplada, consagrada na realidade socioespacial, é outra história, mas eu acho que a luta, né, ela vai se fortalecer, né, ela vai se fortalecer. E a gente precisa, sem dúvida alguma, aproveitar, Levi, esses canais, que a gente vem utilizando. O Milton ele já enfatizava isso, que a revanche da cultura popular, né, diante da cultura de massa, vai se dar também a partir da utilização dos mesmos aparatos técnicos, tecnológicos, que são fornecidos pela globalização. Então, essa nova modalidade, ela também está servindo e vai servir para que a gente possa se organizar e lutar por essa revanche, né? Lutar por essa cidadania, pelo esse direito à cidade. No que diz respeito à ruralização, uma nova ruralização, eu acho muito improvável, acredito que isso não vai acontecer. Hoje, a cidade ela é o ápice da capacidade técnica, gente, de sobrevivência da espécie humana, que oferece todos os tipos de serviços, todos os tipos de negócios, o comércio, sobretudo a grande metrópole, né? É o espaço da indústria, do comércio, espaços de lazer. Embora que o campo ele vem passando por transformações, né? Porque pensar o campo unicamente a partir da atividade agropecuária é um erro, né? O campo ele vem sendo também alvo de outras funções, né? Outros usos, né? Pesca e pague, hotéis fazenda, atividades também ligadas ao esporte. Então, o campo ele também vai sendo apropriado, né? Não só apenas no âmbito agropecuário. Então, hoje, por exemplo, eu digo para vocês com muita sinceridade, o campo para mim tem sido um refúgio na medida que vou pedalar, né? Vou pedalar para tentar refrescar um pouco a cabeça, tentar pensar, né? Se reencontrar diante dessa situação de fragilidade emocional que a gente está provocado pelo isolamento social. Então, uma desurbanização é muito improvável, né? Hoje a gente tem 85% da população brasileira, né, morando em cidades, né? E o Lefebvre, não, embora eu não concorde com o Lefebvre, né, mas, como eu disse, a gente caminha para uma sociedade urbana, né? Eu não acredito que totalmente urbana, né? Mas, em grande parte, sim, né? O urbano, ele é uma tendência. E é o urbano, ele pensado enquanto um modo de agir. O urbano é isso, né? E a cidade seria a materialização. Mas, como eu falei para vocês, o campo ele tem novos conteúdos, ele tem novas funções, ele tem novos usos, né? Então, existe uma relação, né, dialética muito grande entre o campo e a cidade. Aquela visão, né, setorial, né, de que o campo ele é subordinado, ele é usado para a agropecuária, ou que ele é subordinado ainda pela cidade, é uma visão ultrapassada. Na verdade, a gente tem uma relação dialética, né, entre o campo, aquilo que o campo ele permite, que ele oferece, e também, da mesma maneira, aquilo que a cidade oferece para o campo. Então, é isso que penso. Júlio, a gente tem ainda 5 minutos e eu vou te passar, muito provavelmente, o último bloco de questões, tá certo? Tá bom. Então, vamos lá. A Nathalie, acho que é assim que fala,
Nathalie, não sei, Nathalie Lemes Valdez. Ela fez duas colocações quando você falava ali da questão do bairro do Pina, da especulação, do papel do Estado nesse contexto e, né, daqueles agentes que participam, né, intervindo nesse contexto do valor dos imóveis e tal. Ela falou que uma nova modalidade de especulação que está surgindo, por exemplo, em Foz do Iguaçu, é, é a questão dos grandes hotéis, eles da rede hoteleira, dos grandes hotéis, dos empresários da hotelaria, eles estarem, né, comprando, especulando imóveis e se apropriando dos imóveis, de outros tipos de imóveis para manter o poder ali alugando através do Airbnb e tal, né? Ela fez essa colocação e aí depois ela fala que no bairro em que ela trabalha, eu não lembro exatamente se foi ela, mas alguém também falou no chat, eu não trouxe o nome da pessoa para cá, para anotação à parte, né? Mas falou sobre a especulação e quanto é caro, por exemplo, Porto de Galinhas, aí em Pernambuco, né? Pernambuco, né? Pernambuco. Aí ela coloca, no bairro que ela trabalha, as famílias dos alunos dela se consideram cidadãos somente pela atuação da escola e da unidade básica de saúde, né? Somente esses espaços produzem algum significado de existência cidadã para os moradores, né? E aí ela fala que são moradores racializados, favelizados, né? E aí o Tainan, ele botou, professor, como que você avalia a contradição do déficit de famílias sem moradias e o superávit de imóveis no Brasil de uma maneira geral? Então, eu passo para você essas últimas questões, né? Bom, gente, vê só. Essa lógica de Foz do Iguaçu, não é isso? Veja bem, Isso. isso vai muito do que a cidade ela oferece, né? No caso do Pina, ali adjacente à Boa Viagem, também existem hotéis, né, naquela região, e a pressão ela vai se dar principalmente para a construção de apartamentos, né? Apartamentos grandes, apartamentos luxuosos, né? Porque isso vai depender muito do lugar onde se insere, porque lá todo mundo quer morar próximo ao litoral, né? Aí é preciso entender um pouco dessa lógica de Foz do Iguaçu, né? Para poder entender, com certeza é atração de turistas, né? Com certeza deve ser isso. E a gente vai ter aí, no caso, uma valorização supervalorização dessa área, que faz com que o capital imobiliário ele busque, né, efetivar ali a construção de hotéis para atender essa demanda, né? E sobre esse déficit habitacional, né, que supera 7 milhões de pessoas aqui no Brasil, né, e esse superávit de moradias, né, de lugares, né, de habitações. Gente, vê só, a terra ela é uma mercadoria. Eu sei que historicamente mudam aí as condições de habitação e todo mundo tem que morar, né? Ninguém consegue fracionar, né, a moradia, né? Fracionar o morar. A gente pode fracionar, de repente, uma alimentação ao longo de um dia, né? Mas a moradia não tem como fracionar. E, infelizmente, muita gente não mora porque essa mercadoria, a terra ou ainda a casa própria, né, é um imóvel caríssimo, né? Caríssimo, né? Sobretudo nas grandes metrópoles brasileiras, né? Nas cidades pequenas, e aí me refiro ao meu lugar, ao meu torrão, né? O preço do terreno também é um preço exacerbado, né? Um preço que nem todo mundo tem acesso. E diante disso, existe esse grande superávit, né? Como você colocou, de moradias, porque o mercado
fundiário, imobiliário, ele é o seguinte, né, diferente da lógica de outras mercadorias, digamos que de algum alimento, como o feijão, que quando a oferta ela é pequena, né, o preço do feijão ele se eleva. No caso da moradia ou de terrenos, a lógica ela é o contrário, né? Quanto mais se oferece lotes para construções, ou quanto mais se oferece moradias, maior será a especulação, porque, na verdade, o preço do, do terreno, do lote, ou ainda o preço da moradia, ele está atrelado a quê? Àquilo que ele oferece, as amenidades que ele oferece. Então, na medida em que surgem, né, vários bairros, várias moradias, isso significa que a especulação também ela vai aumentar. Porque o que é que o meu lote, meu loteamento, ou esse espaço que eu tenho a minha casa, que eu construí essa casa para vender, tem e que o outro não tem? A partir do que o meu tem e o outro não tem, né, a especulação ela vai ser ali consagrada, né, e vai se difundir, vai se levar, nesse caso, se elevar o preço da terra, o preço da moradia. Então, nesse caso, por isso que se oferece tanta casa, né, tanto terreno, tantos loteamentos são abertos, inclusive muitos irregulares, né? Outros são cadastrados, outros não, certo? E aí, para tentar, né, de fato, atender a essa classe, tentar mitigar esse déficit habitacional, aí vem as políticas públicas habitacionais, né? Algumas de doação das moradias, né? Mas infelizmente também em lugares afastados, casas pequenas, famílias numerosas, né? Casas densamente ocupadas e locais que são afastados de tudo, né? Alguns lugares, aqui na minha cidade mesmo, a gente tem o mutirão, que são casas populares que foram construídas com aporte, né, com a tutela do Estado, mas que essa comunidade ela é distante do centro, distante dos serviços públicos de saúde, distante, até tem escola, né? Mas outro serviço, o próprio comércio, ele fica distante, ele fica em locais afastados. Ou ainda temos os programas de financiamento, né? O programa de financiamento da Minha Casa Minha Vida, as pessoas conseguiram adquirir a casa própria. É um financiamento que também, né, visa beneficiar, por incrível que pareça, não apenas uma camada, né, que busca morar, mas também visa beneficiar, né, os promotores imobiliários, né? Então, se estabelece um padrão, como eu falei, e a partir disso, desse aporte do Estado, os promotores imobiliários, perdão, eles buscam, nesse caso, né, construir para atender e financiar para atender a demanda não solvável. A demanda que não consegue pagar, gente, pela casa. Então, é isso que explica esse déficit. Então, infelizmente, muitas pessoas ainda não vão conseguir morar, né, corretamente, como deveria ser, em razão dessa lógica perversa que é instituída, né, que produzem, que fazem, que refazem, né, a cidade. Essa é a lógica do espaço urbano. Júlio, a gente tá chegando ao final do nosso encontro. Eu lhe agradeço. Muito obrigado pelas suas contribuições, pela parceria, né? Foi um encontro muito rico. O pessoal participou, interagiu muito no chat, concordou, né? Se motivou aí você instigou muita gente a pensar. E eu passo para você fazer as suas, né? O seu minutinho de considerações finais. E muito obrigado, cara. Eu só quero novamente agradecer, né, a participação aqui nesse curso, né, que vem sendo muito bem realizado aí pelo professor Levi, um apoio aí também do professor Danilo, professor Léo, né, todos os amigos aí, colegas do IFAL, Campo Santana do Ipanema, e espero ter contribuído, ter provocado vocês, e vamos lutar, gente, tá? Vamos lutar, apesar das dificuldades, eu sei que o tempo ele é um momento difícil, mas é justamente nessa dificuldade que a gente não pode se esmaecer, né?
A gente precisa encontrar forças e lutar efetivamente para não sermos apenas consumidores, né? Para que coletivamente todos possam ser cidadãos integralmente em nosso país. Então, finalizo assim, né, a minha aula. Essas são as minhas considerações finais. Espero humildemente ter contribuído aí com essa discussão a respeito do tema. Obrigado, gente. Obrigado, Júlio. Só lembrando, o professor Danilo colocou aqui no chat informações sobre o mês da mulher negra latino-americana. Quem quiser participar, vai ter um evento organizado pelo Campo Santana do Ipanema, pelo NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Então, pessoal, vou encerrar a gravação e a gente também está chegando ao final da nossa 15ª aula, do nosso 15º encontro do curso de Formação Política e Cidadã. Muito obrigado, Júlio, muito obrigado, Danilo, Leonardo, o Estevão, que é um parceiro também do Campus Maceió, que está aqui com a gente, que vai logo, logo entrar em contato, trocando ideia com vocês. Muito obrigado, Leandro, Ângela, Valquíria, Nália, Maria Eduarda, todo mundo que participou aí, que vem participando com a gente, todos os participantes, todas as participantes. Então, pessoal, muito boa noite, bom final de semana para vocês, né? Paz, bem e vamos em frente. Valeu, Levi. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Bom final de semana.